Gente, agora essa proposta aqui sobre processamento e desempenho de materiais, principalmente aqui os poliméricos e os compósitos também, tem uma teoria lá, falam uns métodos, então eu acho que fica mais assim, mais fácil para vocês até entenderem de visualizarem, né? Eu vou dar uma lida, mas eu baixei uns vídeos, eu espero em Deus que dê tudo certo, tá? Então vamos lá. Vocês estão enxergando eu mexendo aqui na tela? Boa noite, professora. Estou Boa enxergando, noite. sim. Então tá. Então a gente vai começar a falar um pouco sobre hoje, terminando já o semestre, né? Processamento e desempenho dos materiais poliméricos, né? E eles são classificados de várias maneiras, né? Estrutura molecular, a família química, pela forma que as moléculas são sintetizadas, né? E a melhor maneira da gente falar em polímeros é de acordo com o seu comportamento mecânico e térmico, né? Tanto é que a gente sempre ouve falar, quando fala em polímero, a gente vai sempre se remeter a termoplásticos, termorrígidos e elastômeros, né? Na realidade, quando a gente costuma assim, trabalhar chamando de plástico, né? O plástico é a colocação mais coloquial, né? Mais do dia a dia, né? Mas na realidade são os polímeros, tá? Né? Então, industrialmente, os polímeros são classificados em duas classes principais, os plásticos e os elastômeros, né? E aqui dentro desse plástico está envolvido tanto os termoplásticos como os termorrígidos. Bem, os plásticos são resinas orgânicas moldáveis, podem ser de ocorrência natural, né, ou sintética. E o método mais comum da gente trabalhar com o plástico a gente já tem até uma ideia, a moldagem, né? Eles são muito importantes para a engenharia por diversas razões, né? Assim, tem uma grande aplicabilidade pelas propriedades, né? São de custo relativamente baixo. E dentro dessas propriedades se destacam o quê? Baixa densidade, boa tenacidade, né? Alta rigidez elétrica, baixa condutividade térmica e elétrica e principalmente essa aqui, boa resistência a ácidos, bases e umidade, né? Principalmente os termoplásticos a gente utiliza muito no nosso dia a dia porque não tem essa interação, né? Ele não reage com outro material, né? Então mantém as propriedades lá. Bem, também os plásticos podem, aqui ampliando melhor, aprofundando um pouco mais, né? Fala sobre essa classificação em termos de comportamento mecânico e térmico, é o que a gente já conhece, né? Que são os polímeros termoplásticos, que são aqueles que são recicláveis, e os termofixos, né? Por exemplo, a baquelite, aquele cabo lá da panela da nossa casa, né? E é uma das maiores aplicabilidades, né? Desse material aí. E uma das propriedades dela mais interessante é a condução térmica, né? Ela não é condutora térmica ou elétrica, tá? A baquelite é um polímero termofixo utilizado na fabricação de peças automóveis, cabos de panela, entre outros. Bem, quando a gente fala dos termoplásticos, aquela ideia, né? Eles amolecem quando aquecidos, endurecem quando resfriados, e esses processos são totalmente reversíveis e podem ser repetidos, né? E reciclados, né? Então, essa é a grande diferença do termoplástico dos termorrígidos, né? E geralmente os termoplásticos eles são fabricados pela fabricação simultânea de calor e pressão, né? Então, os termoplásticos são polímeros lineares, sem qualquer ligação cruzada na estrutura, né? Quando a gente olha a estrutura molecular, é uma linha, não sei se vocês lembram, né? São longas cadeias moleculares, estão ligadas a outros por ligações secundárias e tem a propriedade de aumentar a plasticidade com o aumento da temperatura, que rompe as ligações secundárias entre as cadeias moleculares, né? E essa aqui é o que faz com que o plástico, o termoplástico, né, ele seja reciclável, é o fato dele ter essa ligação aqui linear, né? Então, você coloca uma temperatura, ela quebra. A diferença é que o termorrígido não, ela destrói essa cadeia, tá? Por isso que os termorrígidos, eles não são recicláveis. Bem, os termoplásticos mais comuns são os acrílicos, PVC, nylon,
poliestireno, polipropileno, né, o PMMA, que hoje em dia até as pessoas utilizam, né, aplicando de qualquer forma no corpo, né. Bem, os termorrígidos, está aqui a estrutura, né, a polimérica dele, que é um reticulado típico, né, e essa estrutura polimérica aqui, esse reticulado, estrutura cruzada, é que faz justamente eles não serem fáceis, né, eles, quando eles não são recicláveis, por quê? Porque quando você, primeiro para quebrar essas ligações, você precisa de alta temperatura, e quando isso ocorre, ele não quebra. Na realidade, ela destrói esse tipo de estrutura, tá? Então, os termorrígidos requerem calor e pressão para moldá-los, né? Todos os polímeros aqui, tanto termorrígidos, termoplásticos, né, eles precisam de calor e pressão para moldá-los, são produzidos em uma forma permanente e curados ou ativados por meio de reações químicas, como a reticulação. Os termorrígidos não podem ser refundidos ou reformados em outra forma, não podem ser reciclados, né? Uma vez que moldados, quando são novamente submetidos a elevadas temperaturas, esses polímeros se decompõem. Há uma quebra dessas cadeias, como a gente está comentando aqui, e aí não tem como refazer, tá? O polímero termoendurecível implica que o calor é necessário para definir a forma do plástico permanente, tá? A maioria dos endurecíveis são compostos de longas cadeias que são fortemente reticuladas e ou ligadas de forma covalente, né? Esse tipo de ligação, né? Umas às outras para formar estruturas de rede, né? Um sólido rígido. Tá aqui, esse tipo de estrutura que faz com que a gente não consiga reciclar. Em sua grande maioria, esses materiais são mais duros e mais frágeis, quando comparado com os termoplásticos, né? Outras vantagens é que eles têm boas propriedades de isolamento elétrico e térmico, elevada estabilidade térmica, boas propriedades de isolamento elétrico e térmico. Quando a gente fala em processamento, né, desses materiais, existem dois métodos para os quais as reações de reticulação podem ser iniciadas. A liquefação cruzada, também denominada de cross-linking, que pode ser obtida por aquecimento da resina em um molde apropriado, tá? Por exemplo, a baquelite, né? E aqui está explicando o que é o cross-link, a reticulação polimérica, um processo que ocorre quando cadeias poliméricas lineares ou ramificadas são interligadas por ligações covalentes. Um processo conhecido como cross-linking ou ligação cruzada, ou seja, as ligações entre as moléculas irregulares produzindo polímeros tridimensionais com alta massa molar. No segundo método, que aqui a gente tem para transformar esses polímeros, a gente tem as resinas, né? Ou a gente faz a ligação cruzada, ou a gente faz esse segundo método, né? Onde as resinas como epóxi são curadas em baixa temperatura pela adição de um agente de ligação cruzada, né? E aí ele dá o exemplo, epóxi, borrachas vulcanizadas, resinas de poliésteres insaturados, são exemplos desse material, né? Os polímeros, outro tipo de polímeros são os elastômeros, popularmente conhecidos como borrachas. Eles são polímeros que em temperatura ambiente suportam grandes alongamentos sob carga e retornam à condição original quando a carga é liberada, tá? Bem, o processo dos polímeros, ele envolve a preparação, síntese das matérias. Só um minutinho, turma, só estou dando uma olhada aqui. Que aqui não tem o que eu estava... Não, deixa eu ver. Ah, tá aqui, sim. É mais na frente que a gente tem uns vídeos, tá? Desculpa, vamos continuar aqui, sim. O processo dos polímeros, ele envolve a preparação e a síntese de matérias-primas em substâncias menores por meio da polimerização, tá? As matérias-primas para polimerização são geralmente, né, derivadas do carvão e de produtos petrolíferos, né? Os polímeros, eles são obtidos através dos hidrocarbonetos, que são produtos do petróleo, né?
E o que é a polimerização? É o processo químico que resulta na formação das moléculas grandes, denominadas de polímeros, mediante a combinação de moléculas menores ou monômeros, né? Essas propriedades, a propriedade dos polímeros, né, elas podem ser melhoradas ou modificadas com a utilização de aditivos, né? Então, essa é a vantagem dos polímeros, é que você tem essa liberdade, né, de você criar estruturas, de você conseguir dar as propriedades a que te interessam também, né? Então, a polimerização dessas macromoléculas pode ocorrer de duas formas, né? Então, a polimerização é quando você tem a formação daquelas grandes cadeias, né? Dos polímeros, que são vários meros juntos, tá? Então, eu posso criar essa cadeia através da adição e da condensação, né? E a adição, ela já tá aquela ideia mesmo de você adicionar, né? Então, as unidades dos monômeros são ligados um de cada vez, encadeando-se para formar uma macromolécula linear. Esse tipo de polimerização envolve 3 fases distintas. Então, nessa polimerização, aqui o que acontece? Na realidade, você acaba, digamos assim, misturando duas macromoléculas, né, e criando um polímero, tá certo? E aí você tem iniciação, propagação e terminação, que são três fases diferentes. Bem, na condensação já é bem diferente, olha só. Também conhecida como policondensação, geralmente envolve mais do que uma espécie de monômero e normalmente existe um subproduto que é eliminado, tá? Ele é condensado. Um exemplo comum do subproduto é a condensação da água, tá? As proteínas, por exemplo, são polímeros de condensação feitos a partir de monômeros de aminoácidos, tá? Enquanto que os carboidratos são um exemplo de polímeros de condensação obtidos a partir de monômeros de açúcar, como a glicose. Quer dizer, sempre que você tem um material, você mistura dois, só que um deles é descartado através da condensação, tá? O tempo das reações da polimerização por condensação, ele é bem maior quando comparado com as reações de polinização por adição, bem mais simples, tá? E aí ele fala, por exemplo, os nylons, policarbonatos, são exemplos desses polímeros, né, produzidos por condensação. A maioria das propriedades dos polímeros são características intrínsecas, isto é, de um polímero específico, né? Você mistura dois materiais que têm uma determinada característica. Bem, essas denominadas como aditivos são introduzidas para melhorar e modificar, tá, as propriedades dos polímeros. Esses aditivos incluem cargas, plastificantes, estabilizadores, corantes e retardadores de chama. Então, essas substâncias que eles estão falando que são aditivos, qual é a ideia? De você melhorar o teu produto, né? Assim como... desculpa, mas vocês são da área de informática, né? O pessoal de engenharia civil, né? Quando a gente tem um concreto, que a gente quer melhorar a resistência, por exemplo, de um concreto, ou quer melhorar fazer um concreto com uma permeabilidade bem maior, né? Quando for trabalhar numa água que seja contaminada, assim, né? A gente coloca alguns aditivos. E aqui é mais ou menos a ideia, né? De você melhorar ou modificar alguma propriedade dos polímeros. As cargas são usadas para melhorar a resistência à tração e à compressão. Então, é um tipo de aditivo que a gente chama determinado cargas, por exemplo, para resistência à tração e compressão. E um exemplo seria areia, argila, talco, entre outros, são alguns exemplos desse tipo de aditivo. Aditivos plastificantes são utilizados quando o objetivo é melhorar flexibilidade, ductilidade, tenacidade dos polímeros, diminuindo a temperatura dessa transição vítrea, né, do polímero, né, porque às vezes se é um material amorfo, quando ele passa dessa transição de vítrea, né,
ele é amorfo, aí ele entra em uma outra fase em que as moléculas começam digamos assim, se mobilizar, tá? E aí a gente tem aditivos plastificantes, né? Geralmente líquidos de baixo peso molecular e utilizados em polímeros que são frágeis a uma temperatura ambiente, o que melhora a tenacidade, dutibilidade, flexibilidade e, consequentemente, né, diminui a dureza e a rigidez, né? Os estabilizadores são outros tipos de aditivo polímero, né? Então, o que a gente está fazendo aqui, gente? Eu estou mostrando aqui alguns aditivos que são colocados e que melhoram a qualidade daquele meu polímero, né? Depende da qual é a sua propriedade que você quer melhorar, né? Com que você está trabalhando isso aqui? Esse polímero, por exemplo, é uma sacola plástica, eu vou criar uma cadeira, né? Então, eu vou utilizar esse tipo de polímero, né? Ainda tem os corantes, ó, são os responsáveis por dar uma cor específica a um polímero, no caso dessas garrafas coloridas, né? Esses corantes são adicionados na forma de pigmentos que permanecem com uma fase distinta, tá? Que se desenvolve no polímero. Né? A figura presente, diversos produtos, esses aqui estão os exemplos dos corantes. Tá? E por fim, a gente tem os aditivos retardadores de chama, né? São usados para aumentar a resistência ao fogo dos polímeros combustíveis, já que a maioria dos materiais poliméricos é inflamável na forma pura. Esses aditivos interferem no processo de combustão por meio de fase gasosa ou pela iniciação de uma reação de combustão que gera menos calor, tá? Então, isso aí é quase que uma revisão, né? Porque uma parte dessa matéria aqui a gente viu lá no início, outra aqui, outra sobre propriedade dos polímeros, né? Os materiais poliméricos, eles podem ser processados por diversas técnicas, né? Serão determinadas com base em alguns fatores, como natureza. Bem, depende, a técnica que eu vou usar depende, termoplástico, termorrígido, né? Temperatura de fusão, tá? E degradação, tá? Natureza do material, se termoplástico ou termorrígido, temperatura de fusão para os termoplásticos, degradação para os termos rígidos, né? A estabilidade do polímero sob conformação é fabricada por diversas técnicas, tá? A escolha do processo correto depende de fatores como, eu já falei, né, uma parte, material termoplástico, termorrígido, temperatura de fusão, temperatura de degradação, no caso dos termos rígidos, estabilidade atmosférica, quanto está sendo conformado, dimensões, forma e até mesmo a complexidade do produto acabado. Então, os polímeros, eles são frequentemente, como nós falamos, né, conformados a temperaturas elevadas e sob pressão. Os termoplásticos são conformados acima da temperatura de transição vítrea, né, ou seja, transição vítrea é quando eles têm uma estrutura amorfa, ou acima da temperatura de fusão, quando eles já estão semicristalinos, tá? Já os termofixos são conformados em duas etapas. Na primeira, prepara-se um polímero líquido de baixa massa molecular que posteriormente é curado, tá? E isso pode ocorrer pelo aquecimento ou pela adição, né? Colocação de catalisadores, né? Certo, de determinados produtos que aceleram alguma reação química. E na segunda, o termofixo ele é submetido à pressão, quer dizer, na primeira fase, prepara-se um líquido de baixa massa molecular, né? Que é curado, né, pelo aquecimento ou pela adição de catalisadores, e na segunda, esse termofixo é submetido à pressão, quer dizer, você torna líquido e depois você pressiona, né? Bem, entre os diversos processos de fabricação dos polímetros, destaca-se a moldagem, né? Sempre a gente molda, seja por compressão, por transferência, por sopro, por injeção, ou até mesmo por extrusão, desculpa, tá? Não é extrusão, é extrusão. Por exemplo, a moldagem por compressão, né? Envolve uma quantidade apropriada, com pequeno excesso de polímeros e de aditivos que são colocados em parte macho ou fêmea, né? Então, eu coloco aqui uma determinada quantidade de material, né? Tá? Macho
Então, são colocados entre as partes macho e fêmea do molde já aquecido. Então, o meu molde já está aquecido, o molde é fechado e o calor e a pressão são aplicados, tornando o polímero viscoso e, consequentemente, preenchendo o molde. O produto final é obtido com uma possível pequena de rebarba, tá? E aqui a gente tem o molde, colocou aqui, esse molde já está quente, né? Já está pré-aquecido, coloca aqui o seu polímero e depois o que que você vem? Você vem, faz o aquecimento, é fechado, eu fecho isso aqui por pressão, tá? Na terceira parte eu abro o molde e consigo a conformação que eu quero, tá? E aí a gente também tem, tá aqui, só pular aqui, tá? A moldagem por transferência. Outra técnica de fabricação, eu queria saber, porque assim, agora eu só vou falar de técnicas, em algumas eu pensei que ter tirado, colocado aqui a moldagem por compressão, tá? Mas eu acho que deve estar mais lá para frente, tá? Então a gente tem que só dar uma olhada aqui na moldagem por compressão, só dar uma repassada, que primeiro a gente faz. Coloca o nosso polímero em pó, uma quantidade ideal, que dê já para a gente dar dê o suficiente de material para dar essa conformidade à peça final. Depois você fecha o seu molde, né? Fechado sob pressão, né? E aplicado tanto pressão como temperatura, depois que você tira, você abre o molde novamente e pode obter um produto final. Na transferência, outra técnica de fabricação de materiais poliméricos difere da moldagem por compressão na forma como os materiais são introduzidos no molde, tá? Já que o polímero é primeiramente fundido em uma câmara de transferência aquecida, né, e externa às cavidades do molde no qual será introduzido. Quando o molde está fechado, o êmbolo força o material para o interior das cavidades do molde, no qual o material é curado, tá? Aqui, eu gostaria de saber se vocês vão conseguir enxergar aí bonitinho, tá? Ter uma ideia, tá? Do molde, né? Vocês conseguem ouvir? Ouvi não? Ah, tá. Deixa eu voltar aqui, então. Então, aqui eles colocam dentro desse funil justamente o meu material, né? Só que esse é um outro tipo de acabamento, tá? Então, ó, pellets é o polímero bem pequenininho, né? Ele é colocado, né? E aí ele é introduzido através pressiona através de pressão aqui esse material, né? O termoplástico. E aí o que que acontece? Faz ele cair aqui, né? Essa parte. Só um minutinho. Eu não consigo diminuir aqui, tá alto para mim, que ele fala. Ué, só um minutinho, turma. Não sei o que aconteceu aqui. Acho que eu saí. Só um momento aí, turma. Faltava esse aqui. Puxa vida. Não tá compartilhando, né, turma? Você não? É, não tá, não. Só um momentinho, tá? Por que que ele não tá compartilhando, hein?
Não compartilhou, né? Não, ainda não. É, eu tô vendo aqui, dá para eu ver. Minha nossa. Vai. Vai. Vou entrar aqui de novo. Deixa eu ver se eu venho aqui por fora. Não consigo. Ô, turma, só um minuto. Deixa eu ver se por aqui, ó. Não tô conseguindo acessar por aqui. Vocês conseguem ver assim por aqui ou não? Não entendi? Vocês conseguem ver a tela aqui ou não? Não, não tá aparecendo não. Qual é a tela que vocês estão vendo? Da sua câmera. Tenta sair da reunião e voltar. É, só um minutinho, tá? Vou sair e vou voltar. Vamos ver aqui, turma. Meu Deus do céu. Não foi, né? Ai, minha mãezinha do céu. Gente do céu. Vai lá, Nossa Senhora de Nazaré. Ô, turma, só um minutinho, tá? A gente vai conseguir, tá? Eu vou conseguir. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Sim. Meu Deus do céu. Não tem. Peraí, calma aí. Calma, amiguinha, calma, amiguinha. Agora foi, né? Agora sim. Ai, graças a Deus. Chega, me deu, já tá dando dor no estômago. Sim, né? Moldagem por transferência, né? Então, o que que acontece? Você coloca o polímero aqui, né? Deixa eu só voltar aqui, foi isso que deu errado aqui. Você coloca o polímero aqui, né? A introdução. Vou voltar aqui. Deixa eu... Aqui, ó. Pellets são grãozinhos, né? Do termoplástico, né?
E aí, com a temperatura, como se eles derretessem um pouco o plástico, né, amolecesse, e aí fizesse ele passar por esse cano aqui, né? E aí ele ele molda, e aí ele espera esfriar aqui mesmo, né? E aí, lógico, começa tudo de novo, né? Essa fase em que ele molda, ele esfria, e aí ele abre e cai. Esse é o método por transferência, tá? Outro método de fabricação é a moldagem por injeção, amplamente utilizado na fabricação de termoplástico, no qual a quantidade correta do material é material peletizado. Como eu estou falando, peletizado, eles falam quando você tem o termoplástico em torno de... Ai, eu esqueci a dimensão. É como se fosse um pozinho, tá? E sim, o material é peletizado, como não, são pequenos grãozinhos bem fininhos, né, de termoplástico. Então ele é alimentado por uma moega de carregamento para o interior de um cilindro pelo movimento de um êmbolo ou pistão, tá? Aqui, ó, seria essa aqui, moldagem por injeção. Tá? Ele vai falar aqui o que tem em comum, né? As peças plásticas. Não, aqui é a peça plástica finalizada, né? Essa é a ferramenta de moldagem, tá? Moldagem por injeção, tá? Ó. Coloca o plástico granulado, ou pellets, que eles chamam, né? E aí ele sempre passa por esse aquecimento, né? Esse pellet, né? Ele passa por toda essa rosca, nessa válvula de retenção, que à medida que vai passando, o material lá, ele vai fundindo, né? Vai ficando uma viscosidade, né? Ficando mais viscoso, plástico, né? E aí, o que acontece? Ele vem aqui, através do processo de injeção, tá? Resfriamento, mais um recado aqui, né? Ele injeta na forma e aí forma força. Ok, turma? Não vou mexer, tá? Esse aqui seria a moldagem por injeção, tá? Existem outros processos de fabricação polimérica, como moldagem por sopro, extrusão, termoformagem, calandragem, rodomoldagem e fundição, tá? A escolha do processo depende das características e das propriedades dos materiais, né? Cada caso é um caso, não dá pra gente, por exemplo, inclusive até no livro de vocês, eles falam no fato de você fazer uma caixa d'água que usa um determinado processo e tentar fazer uma hidro, né, com o mesmo processo da caixa d'água. Eles mostram, né, que não é bem assim. Então, a técnica de moldagem por compressão pode ser utilizada tanto na fabricação de termoplástico como os rígidos, tá? Moldagem por compressão. A moldagem por transferência é a mais indicada para polímeros termofixos e peças complexas, tá? Moldagem por injeção é a mais frequente na fabricação de termoplásticos. No entanto, os termogíridos também podem ser processados dessa maneira, e a curva ocorre quando o material está sob pressão em um molde aquecido, e o que resulta em ciclos mais demorados, tá? Na fabricação de caixa d'água é utilizado o polietileno de alta densidade, que é um material termoplástico, e a técnica mais adequação é a rodomoldagem. Essa técnica envolve um molde oco aquecido, que é preenchido pela quantidade exata de um material polimérico. Em seguida, este é lentamente rotacionado, geralmente em torno de 2 eixos perpendiculares. O material amolecido é disperso e adere às paredes do molde, né? Você coloca o material lá e aí você vai girando esse molde, né, lentamente, mas de uma maneira que até atingir a espessura que
também é assim, não pode ser muito rápido, né? Bem, a fim de manter a mesma espessura em toda a parte, o molde continua a rotacionar em todos os momentos durante as fases de aquecimento e resfriação para evitar a deformação do produto final, tá? A rodomoldagem seria esse só um momento aqui, né? Muito utilizado. Aí ele está querendo mostrar que esse tipo de material é feito de método de fabricação, tá? Todos têm o mesmo processo de rodomoldagem. Tem baixo custo inicial para fabricação, né? E pode ser de uma grande diversidade em forma, né? Tem 4 etapas. Ó. Carga de material, colocar, né? 4 etapas. Carga de matéria-prima, que seria colocar aqui o pellet, o forno, esquenta, resfria e depois a retirada. São os aspectos que influem na fabricação. Matéria-prima, um molde e uma máquina bem adequada, né? Ele vai mostrar quais são os materiais que utilizados nesses moldes, né? Alumínio fundido, usinado, aço. Esse aqui é o pellet, né? O polímero, né? Granular. Tem que ser uniforme, né? O material. A gente pode utilizar vários polímeros, polietileno, polipropileno, nylon, policarbonato de PVC e outros. Tá? Essa matéria aqui eles chamam de pellet, né? Isso, 500 microns, tá? E a quantidade depende é um parâmetro que depende da espessura da pele, do molde, da peça. Aqui no molde, né? Né? Aqui é programada a temperatura, tempo de aquecimento e a velocidade de rotação de cada daquele material. Ele tem que girar aí, né? Vai dar o formato do molde, né? Aí, ó. Esse é o rodomoldagem. Ó. Aí dentro, nessa parte azul aqui, é um forno, né? Tem uma distribuição de calor, né? Tem que ter uma uniformidade do calor aqui, né? Do forno, né? E aí ele vai girando e vai dando a forma desejada. Aí ele agora continua com esse movimento de rotação e aí ele passa a ser resfriado através de ventilador e aspersores de água, tá? Aí ela é retirada e vai para o acabamento, tá? E aí ele começa o processo de outra, né? Aqui são as rebarbas tirando, né? E aqui tem todo o material que a gente faz através desse rodomoldagem, ok? Tá? Aqui é a fabricação de uma caixa d'água, né? Muito indicado para a fabricação, né? E aqui está o equipamento numa figura. Bem, a escolha da técnica de fabricação deve ser alicerçada no tipo de material que é utilizado, né? Se eu vou usar um termoplástico, um termorrígido, um elastômero. E com isso, a gente termina o processamento de desempenho dos materiais poliméricos, ok? Vai ver?
Tá ok. Agora a gente vai ver. Ah, meu Deus, lá eu perdi de novo. Legal, né? Eu vou começar aqui tudo de novo, tá? Vamos tentar aqui. Se eu mudar, vocês não enxergam, não? Como? Se eu mudar aqui a tela, vocês não veem, não? É, aqui parou de compartilhar. É, agora tá. Normalmente parei. Deixa eu ver se eu consigo pegar por aqui. Aqui. Não veio, né? Meu Deus do céu. É meu computador que já tá velhinho. Tá igual a dona. Será? Acho que eu vou ter que entrar de novo. Entrar e sair. Peço desculpa, turma. Ok. Vou sair. Nossa, eu posso fazer uma pergunta para vocês? Vocês vão responder? Sexta, Depende. sexta-feira tem que aguentar essa professora de matar, não é não? Deus do céu, se vocês soubessem que eu fico traumatizada com essa aula de sexta-feira. Meu Deus do céu, que horror. Não é assim também, não. Me perdoem, tá, turma? Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, chega meu estômago abre uma fissura. Menino, que não... Américos não. Só um minutinho, deixa eu colocar aqui. Gente, eu não acredito que tem tudo isso de gente na nossa aula hoje. Tá o Yuri, o Guilherme, o Reinaldo e quem mais? Não foi. Lá. Juliana. Juliano. Juliana. Né? Juliana. Não, eu tô bombando hoje, ainda achei mesmo. Bombando, hein? É, mas hoje tá pior do que os outros dias. Eu vou te contar. Hoje tá de matar o meu computador. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus, minha Virgem Maria. Não. Não. Turma, pelo amor de Deus, não vão colocar isso lá quando for falar da professora, tá? Pelo amor de Deus, não estava previsto isso aqui, não. Vou entrar. Não, pode ficar tranquilo. Quem falou agora? Guilherme. Tem uma voz bonitinha. Peraí. Não que as das outras não sejam, tá, gente? Não tô conseguindo. Vou ter que sair de novo, tá, turma? Lá vai eu saio. Foi, né?
Agora sim. Você está vendo? É o meu computador, tá velhinho mesmo. Ele já tá. Eu comecei a lecionar tem mais de 10 anos. E eu acho que ele já tem uns 8 anos, viu? E aí ele tá realmente. Peço mil desculpas, tá? Mas essa rápida sobre safamano de compósito é bem rapidinho, tá? A gente já sabe um pouquinho de compósito, né? Muito utilizado na indústria e tecnologia avançada, principalmente essa parte de aeronáutica usa muito, a maioria dos aviões hoje em dia, mais de 55% do 737, né? A maioria dos aviões, né, são compósitos, né? Bem, o compósito ele tem a matriz, né? Cuja finalidade é da forma, né, proteger os esforços do meio ambiente, permitir a transferência de carga. A finalidade, principalmente da matriz, tem a qualidade, não, as propriedades do compósito passam muito por essa parte em que a gente tem essa transferência de carga, né, da matriz para o aderência entre a matriz, tá, e o seu reforço, tá? Então, olha só, a matriz, nesses materiais, a finalidade dela é dar forma à parte composta, proteger os esforços do meio ambiente e permitir a transferência de carga para o reforço. Era isso que eu estava dizendo, né? Que a principal função realmente da matriz é mais essa transferência de carga, né? É aquela ideia lá do concreto e a barra de aço, né? A barra de aço lá dentro do concreto armado, ela tem até aquelas fissuras para aumentar a sua aderência, né? Porque o trabalho concreto armado e concreto e aço não é só concreto e aço, é concreto, aço e aderência. E no caso dos compósitos é exatamente isso, né? Essa aderência que dá essa propriedade, né, de ter um corpo, formarem um corpo monolítico, tá? Bem, tá. Já os esforços, a finalidade são utilizados para obter rigidez, condutividade térmica, entre outros. Estes materiais, quando comparado aos metais, apresentam vantagens como menor preço, moldáveis em formas complexas, baixa condutividade térmica, expansão térmica, boa resistência à fadiga, né? Principal diferença é justamente isso aqui, custo, né? Tanto é que, de uma certa forma, tanto a fibra de carbono como a fibra de vidro, né, quando se trabalha com elas duas, basicamente a diferença mesmo, obviamente que a fibra de carbono ela é um pouco mais leve, mas basicamente é o preço, tá? Custo dos materiais, né? Um longo tempo de preparação. Uma desvantagem é esses danos invisíveis, né? Eles são imperceptíveis, tá? Bem, os tipos que possam de fibras utilizadas na fabricação de compósito, né? A gente tem fibras orgânicas, inorgânica vidro, né? Fibra metálica, boro. Orgânica, né? A gente pode ter aquelas naturais, né? Lembra que a gente até começou a falar que os compósitos lá, os gregos já utilizavam, né? Os gregos não, desculpa, não os gregos, eram os egípcios mesmo. Eles já utilizavam para construir as casas, né? Eles utilizavam esse material aqui, né? E a gente tem fibras orgânicas, sintéticas, carbono, poliamida, aramida, né? Os compósitos estruturais mais avançados utilizam-se de fibra de vidro, carbono, grafite, boro, Kevlar e outros materiais orgânicos. Lembrando que o Kevlar, né, na realidade, é uma marca registrada dessa empresa Kipon, que fabrica fibras sintéticas, né, aquele material até que a gente utiliza naqueles coletes à prova de bala, né, são fabricados com esse tipo de fibra, né. Hoje em dia já tem até um mais melhor do que o Kevlar. Além dos diferentes tipos de fibra na fabricação de um material compósito, vários materiais como os polímeros, metais, não metais podem ser utilizados como matriz, né? E aí a gente apresenta, né, uns exemplos de matrizes também utilizadas, não só o tipo de matriz, né, que a gente pode ter. Eu posso ter metal, não metal, posso conter polímeros, né? Então a gente pode ter uma série, né, de matrizes também, né? Os materiais compósitos, eles podem ser classificados em duas maneiras, né? De acordo com a construção, de acordo com a formação das fibras em que a gente coloca, tá? A gente tem os laminados
que tem camadas ligadas em conjunto com orientações específicas da disposição das fibras, né? Ó, aqui você tem uma só direção, né? Mas também aqui, ó, você tem as fibras posicionadas, né? A 0, 90 graus e a 45, de acordo com as suas necessidades, tá? E também tem o material compósito, né? Que pode ser feito em termos de sanduíche, tá? Aqui você tem um painel de sanduíche, né? Você tem duas placas superiores, tá? E aqui você tem essa colmeia, que é o núcleo. Alguns dos métodos mais utilizados é a laminação manual e automática, tá? O enrolamento filamentar, a modelagem por transferência de resina e a pultrição. Bem, laminação manual, tem a laminação também automática, tá? Mas aqui eu coloquei a laminação só manual. O hand layout deve ser, a ideia é cortar o material do reforço do tamanho adequado, colocar as fibras dispostas como tecido, tá? Ou né? Como se ele fosse um tecido ou uma manta. Essas peças elas são molhadas, impregnadas com o material da matriz e colocadas sobre uma superfície de um molde que é coberta com um gel coat. Esse gel coat é um gel, né, cuja finalidade dele é, lógico, da resistência que ele tem, mas o acabamento dele, tá? A acomodação da manta impregnada é realizada com o auxílio de um rolete, tá? Porque vocês vão ver que a gente põe esse gel coat primeiro, depois a gente vem, coloca uma manta, coloca as fibras, né? O material que você está usando, seja uma fibra de vidro, você coloca essa fibra, depois você vem lá e passa a sua matriz, né? O seu epóxi, né? Sua resina. E aí depois você também tem que tirar, né? Às vezes é preciso você tirar o ar contido através de um molinho, tá? Terminada essa etapa, o compósito é deixado em repouso até a completa secagem da matriz. O tempo de espera para secagem irá variar de acordo com a espessura do compósito fabricado. Quanto maior a quantidade de camadas, mais tempo para secagem, né? Se você tiver uma estrutura que seja mais espessa, né? Na realidade a gente faz assim, cada 3 camadas, que vocês vão ver ainda mais na frente, vocês param um pouco, deixam um pouco a temperatura diminuir, porque você tem que fazer uma aplicação, há uma reação química, né? Que a gente precisa de calor, então não é que a gente precisa, ela vai gerar uma reação química e vai ser isotérmica, né? E aí você tem que parar, diminuir um pouco essa temperatura e aí você continua, tá? Aqui tem um videozinho que dá uma ideia, tá, turma? Nesse caso aqui, eu não consegui um vídeo que tivesse a gente como no vídeo anterior, que a gente conseguiu desformar. Mas esse dá bem uma ideia do que seria essa laminação manual, tá? Ai, meu Deus. Eu acho que não vai, né, turma? Está dizendo que a mídia está indisponível. Poxa, que pena, gente. Que pena mesmo. Tá tão bonitinho, eu passei aqui. Ô, turma, o que é que ele faz aqui? Ele primeiro vem, nesse caso aqui, eu não vi ele passando assim um gel coat, mas o que ele vem? Ele vem como se fosse um pedaço de tecido, que na realidade é a manta, e aí ele passa aqui, tá aqui, ó. Agora foi. É bem assim mesmo. Ó, ele passa a resina. É bem artesanal, tá? Agora ele vem e coloca a manta. Essa manta depende muito da espessura que você quer, tá? Olha, agora ele chegou bem mais próximo, né? Já é uma terceira etapa, né? Você viu que ele deu uma parada, né?
Eu acho que ele põe o ideal e faz, se eu não me engano, colocar em 3 camadas, aí você continua. Esse aqui são as suas fibras. Eu acho que isso deve ser algum trabalho de escola, porque eu achei tão rapidinho e não consegui outro vídeo. Impressionante a inteligência do ser humano, né? Eu não sei exatamente que peças essas que eles estão fazendo, tá? Mas olha só agora como eles vão colocar esse material aqui, né? E aí, o que é que ele faz? Eles vão usar a própria... Eles vão continuar fazendo, colocando a manta e passando a resina. Esse render-up é bem artesanal mesmo, tá? Ó, eles deram tempo, né? E agora eles vão continuar, vão terminar a peça. Tem um outro método que é igual a esse, só que é automático, tá? Pronto, terminou. Já falta um pouquinho. E esse, turma, é o laminação manual, ou hand layup, né? Cortou o material, né? As peças são molhadas, impregnadas do material da matriz, são colocadas sobre a superfície de um molde aberto, que é coberto com um gel coat, tá? Isso aqui é como se fosse a camada final. Não, não é que seja a camada final. Ela tá lá embaixo, tá? É uma camada superficial uma camada de acabamento, tá? Aqui tem o material, né, que foi apresentado lá no livro de vocês, essa fabricação manual, a distribuição da resina e remoção do ar, né, esse material aqui, ó, ele tira o ar, né, parece um rodo, cuja finalidade é essa, e aqui é uma outra ideia, tá? E tem a técnica do spray-up, né, spray-up é aquela coisa de você aspergir, né, spray. A resina é pulverizada sobre a superfície e preparada, tá? Do molde, né? Por uma pistola especialmente projetada. Tá aqui. Essa aqui tá bem... Aqui eles falam que esse tipo de material, né, em todos. Geralmente você usa uma cera de carnaúba, né? Desmoldante, porque aí a gente vai... Vocês vão ver como a gente vai fazer. Ó, esse aí é o molde, tá? Aí
lembra que eu falei para vocês do gel coat, que tem aquela finalidade de acabamento? É essa a ideia, né? Tem um equipamento, né, para esse tipo de aplicação de equipamento, dessa camada, finalizadora, que é esse gel coat que ele chama aqui, tá? Aí ele fala que tem uma série de métodos, né, desculpa, uma maneira adequada de você fazer a aplicação, né? 40, 50 centímetros, e tem que ser sempre a 90 graus, perpendicular, né? Você está falando que de 3 a 4 aplicações, né? E eles falam que tem que ter uma espessura de 0,6 a 0,8 milímetros, né? E eles usam esse equipamento como editor de espessura, tá? Tem que esperar a secagem, né, do gel coat. Aí eles começam exatamente com o processo de laminação, né? Ó, essa é uma resina, essa é uma resina, né? Tá falando aqui, uma resina de baixa viscosidade, né? É muito importante a gente ter uma ideia da influência da temperatura nesse, tá? E essas aí são as fibras, tá? Esse é o equipamento, né? Spray up, que daí tem que ter uma pressão adequada para ter uma perfeita aplicação do material. Ele vai aplicar agora a resina, né? Ele pulveriza uma fina camada com resina, né? Sem reforço. O gel coat, aí você vai lá, né? Molha a sua peça, né? Sempre aquele ângulo de 90 graus, né? Estão tirando agora as folhas de ar, né? Porque eles passam o gel coat, vem com a resina, e aí eles jogam a fibra, né? Lançam a fibra. Por último, eles vão cortar a barba, termina da laminação. Bom, eles fazem um teste de dureza, tá? Teste de dureza. E aí pode pode tirar a peça. É um trabalho bem artesanal, né? Tá? Esse é o spray up. Bem, e a gente também tem outra maneira, trabalho de processar, né, os compósitos, seria o enrolamento filamentar, que consiste no enrolamento de fibras contínuas impregnadas de resina em torno de um cilindro. O que vocês vão ver um filme em que você vai ver as fibras sendo enroladas ao longo de um cilindro, tá? Ou mandril, né, do perfil que se deseja. Assim, após a remoção do molde, tem-se como resultado uma forma oca. Então, sempre a gente tem um molde, né, e aplica sempre, em princípio, pode acontecer da gente precisar da aplicação do gel coat, quando a gente precisa de um acabamento, e também sim, e aí o gel coat, aí eu venho com a resina, coloco as minhas fibras e faço a espessura de acordo com a minha necessidade, né? Então, a aplicação desse enrolamento filamentar, né, são mais aplicados para
As aplicações mais comuns para essas técnicas são as fabricações de tubulação, tubos, vasos de pressão, tanques, entre outras, tá? Aqui mostra mais ou menos, né, que aqui você tem um rolo, né, e aí você faz a sua fibra passar, toma um banho de resina aqui, e a partir daqui a gente vai ter o processo, tá? Tem um filmezinho que eu acho que dá uma ideia, pelo menos para vocês, tá? Que é bem, ó. Aí agora é melhor porque tem um textozinho, né? Melhores máquinas para a fabricação e manter a alta qualidade dos produtos, tá? Essas aqui são as fibras, né? É interessante como parece máquina de tear, né? E aí você vai tear, ó, a fibra, ó. Tá vendo como eles têm um equipamento, né? Um enrolamento filamentar, enrolamento de um fio. Ele vai traçando, né? Exatamente a ideia do tear. Tem um acabamento que é dado, né? Bem, o enrolamento filamentar normalmente é aplicado utilizando-se um aro ou um enrolamento helicoidal, é aquilo que a gente falou, né? A cada rotação do mandril, o material avança apoiado em um carro que percorre de uma extremidade à outra do mandril. Os mandris de enrolamento filamentar podem ser metálicos ou não e são fabricados de forma a facilitar a remoção da peça produzida ao terminar a distribuição da fibra impregnada de resina, tá? Então a fibra já passa lá com resina. Já, quer dizer, à medida que você vai enrolando a sua fibra no mandril lá, ela já vai, aquela figura que eu mostrei primeiro para vocês, ela já vem com a resina, tá? A pultração é um processo de laminação contínuo, utilizado principalmente para a produção de longos perfis lineares de seção transversal constante. Longo é para fazer perfil linear de seção transversal, né? Essa técnica de fabricação é muito semelhante à extrusão, exceto pelo fato de que o material compósito deve ser puxado ao invés de ser empurrado por meio de uma matriz, como no caso da extrusão, né? Na extrusão você força o material, né, passar por um determinado furo, né? Na pultrusão, as fibras contínuas são impregnadas pela matriz, em seguida moldadas e curadas por um molde e cortada, daí é cortada, né? Você vai, monta e depois você logo em seguida corta. Algumas das aplicações típicas dessa técnica é a fabricação de tubulação, tubos, escadas, degraus, entre outros, tá? Aqui dá mais ou menos uma ideia, né? Você vem aqui com a sua fibra, né? Primeiro você vem com a sua fibra de tecido, passa por um rolete de tração, faz o banho de imersão, banho de resina, banho de imersão, resina, né? Depois ela vem pela fibra embebecida embebecida na resina, né? Ela vem por aqui pelo quinto, que é matriz e fonte de calor, aqui é a fonte de calor, e aqui ela vai para os rolos de laminação, tá? E por fim, o polímero reforçado com fibras, tá? Aqui tem um filmezinho para a gente dar uma olhada, mais ou menos como é. O material passa e ele é imerso na resina, né? Depois ele é
Ele, de uma vez que ele está umedecido nessa resina, ele passa através dessa. Quando ele já passa aqui por esse elemento aqui, que tem esses furinhos, de uma certa forma ele já começa a dar forma ao seu material. E aí, o que, que vai acontecendo? À medida que ele vai ganhando forma, tá? Que ele já vem com uma resina com uma certa permeabilidade e já vai, nessa primeira parte aqui, ele já vai começando a dar forma, e aqui ele entra. E quando a resina entra, o que, que acontece? A finalidade dela aqui formatar o tubo como você quer, tá? Por último, você tira o seu tubo e vai fazendo o corte de acordo com o tamanho que você precisa. Aqui, ó, cortando de acordo com a sua necessidade. Vai para a sua linha de produção. E pronto. Então, a pultrução é um processo de laminação contínuo, utilizado principalmente para a produção de longos perfis lineares, seção transversal. Essa técnica de fabricação é muito semelhante à extrusão, exceto pelo fato que o material composto deve ser puxado, ao invés de ser empurrado por meio de uma matriz, né? Na pultrução, as fibras contínuas são impregnadas pela matriz, foi isso que nós vimos, em seguida moldadas e curadas por molde, né? Elas são moldadas quando elas passam daqueles redondinho ali, já faz com que ela já comece a moldagem dela lá, ela entra lá naquela parte de curagem, que além de curar, ele já dá a conformação que ele deseja, tá? E aí você tem os tubos que, afinal, são cortados de acordo com a sua necessidade, tá? Temos também a moldagem por transferência de resina, que é o RTM, e é utilizada na fabricação de itens complexos e com grandes dimensões, como banheiras, armários, peças de aeronaves e componentes automotivos, tá? Peças aqui. Aqui a gente tem um exemplo dessa moldagem por transferência de resina, tá? E esse é muito interessante isso aí. Gel, né? Já espero esses fibra faz um sanduíche, né mesmo? E faz sanduíche, quer dizer, forma mais espessa, né? Essa camada. Ela aí vem agora com o molde, ele vai fechar, né? E aí o que é que ele faz? Ele vai aplicar sobre, ele vai aplicar a resina, né? A gente vê benzinho, né? A resina. Ele faz o vácuo, né? E aí a ideia ele é fazer o vácuo, né? E aí o vácuo tira o ar e, consequentemente, a resina também, né? E aí você tem uma perfeita
E aí está o plano de material. Bem, essas técnicas de fabricação, né, dos compósitos dependem do tipo de material e propriedades que a gente deseja produzir, né? Bem, em resumo, a gente falou que para trabalhar com os compósitos, a gente pode ser a laminação manual, que é aquela coisa bem artesanal. Ficou faltando essa laminação automatizada, tá? Porque eu pulei. Tem o spray up, né? Que é aquela de você aplicar através de spray tanto a resina quanto o seu reforço, né? Tanto a matriz quanto o seu reforço. Tem o enrolamento filamentar e a moldagem por transferência de resina, né? E por fim a sua construção. Bem, na técnica Handley Up, o material de reforço é cortado com a dimensão adequada, posteriormente é molhado pela matriz e por fim são colocadas na superfície de um molde, né, que é coberto com gel coat até a secagem da resina. A técnica denominada filamento lathing é o enrolamento de fibras contínuas impregnadas de resina em torno de um mandril, né? Esse aqui é só um resumão, tá? E a pultrução é um processo de laminação contínua, muito semelhante à extrusão, exceto pelo fato de que o material compósito deve ser puxado ao invés de ser empurrado por uma matriz, como acontece na extrusão, tá? Aqui é o RTM, que é esse último método que a gente viu, né? Que consiste num conjunto de aquele molde de metá, né? Que a gente viu lá, você coloca o gel coat, né? Coloca as suas camadas de manta, tá? E depois você vem, fecha o molde, né? Aplica o vácuo e aí aplica a resina, tá certo? O vácuo porque garante que não vai deixar E com isso a gente termina, turma. Vocês estão ainda aí com vida? Sim. Turma, por aqui a gente termina. Quero agradecer aí a presença de vocês, a paciência infinita de vocês, que foi muito grande.